Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e pela Rede Vida de televisão e também por nossas mídias sociais. Acabamos de ouvir Deus falando para nós. Sim, quando nós ouvimos os textos bíblicos na liturgia, em nós há uma certeza. Deus dirige essa palavra à sua igreja, à sua comunidade reunida no dia, que é o domingo, no dia a Ele dedicado. E o maior desejo que Deus tem e que também é o nosso é que essa palavra dê frutos, que ela possa, de fato, cair como uma semente em nossos corações e produzir muitos frutos. E há domingos em que a palavra de Deus ela é muito prática, ela quase que é um manual de instruções sobre a conduta dos cristãos. É como nós percebemos hoje. Eu quero com isso refletir com vocês, meditar o que Deus pode querer nos dizer através dessa sua palavra. Há um ditado que nós já ouvimos bastante, que diz que roupa suja se lava em casa. Isso significa que certos impasses, dificuldades na nossa convivência, elas exigem delicadeza e sensibilidade. Porque pode ser que a maneira como a gente queira fazer as coisas, corrigir algum problema, torne ainda pior o que já não está bom. E uma das coisas importantes é que quando a gente se depara com o erro do irmão, é importante não expor as falhas das pessoas imediatamente. Existe, parece que a palavra de Deus deixa isso claro, um princípio da caridade e do respeito. E é fundamental que a caridade e o respeito comecem em nossas casas, no grupo de amigos. A gente não pode usar como desculpa, por eu ser íntimo de alguém, por eu ser da família ou qualquer coisa que valha, a gente não pode usar isso como desculpa para machucar as pessoas em seus sentimentos. Portanto, hoje, como eu dizia, a palavra de Deus ela é muito pedagógica, ela vai dando passos importantes, vai apontando um caminho prático de como a gente deve proceder quando o irmão erra. A primeira coisa que nós precisamos corrigir no nosso pensamento, não é tanto no outro, mas no nosso pensamento, é uma ideia muito presente hoje na sociedade que diz assim: olha, eu cuido da minha vida, quem paga as minhas contas sou eu. Você não paga as minhas contas, então você não tem nada a ver com ela. Eu sinto muito em dizer às pessoas que usam essas expressões que nada disso corresponde ao pensamento cristão. O profeta Ezequiel lembra que cada um de nós é uma espécie de sentinela, de vigia do irmão. Vejam, é interessante comparar o que nós ouvimos no profeta Ezequiel com aquilo que acontece no livro do Gênesis em relação a Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, Deus pergunta a Caim: cadê o seu irmão? E Caim responde a Deus perguntando: por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Pois é, quando Deus pergunta pelo irmão, Ele está dizendo que nós somos responsáveis por eles. Segundo o profeta Ezequiel, nós somos sim, guardas do irmão. Não como fiscais, mas para, diante de alguma dificuldade, de algum erro, acudi-lo, corrigi-lo no amor. E para nós, graças aos laços que nos unem, que são laços espirituais, somos todos pertencentes a uma comunidade de cristãos, nós precisamos nos entender responsáveis uns pelos outros. O profeta diz que se não corrigimos o irmão,
e ele morrer no pecado, a culpa não é só dele, é minha também. Se ele se corrigir, ganhamos o irmão. Viveremos nós e ele também. Então, esta é a ideia. Ninguém pode se achar não responsável pelo outro. Dia sim, dia não, vemos estampadas pela imprensa as fraquezas de alguns membros da igreja. E vocês conhecem, sabem, porque a imprensa é extremamente muito espetaculosa quando acontecem essas coisas. Por um lado, mostra que nós que fazemos parte da igreja, sim, somos pessoas frágeis. Bastaria lembrar que Pedro negou Jesus, Judas traiu e por aí vai. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma comunidade de frágeis, a igreja continua sendo a comunidade que o Senhor reuniu, independente da fraqueza de alguns. É a comunidade que Ele sustenta e na qual se faz presente e atuante o Espírito Santo. Recentemente eu li numa postagem que a gente encontra na internet, uma frase que dizia assim: desistir de ser católico por causa dos escândalos é como pedir a João ou a algum discípulo que deixe de ser apóstolo só porque Judas é ladrão. Nós somos uma comunidade de pessoas frágeis. Eu sou frágil, vocês também, todos somos frágeis. E não é por causa da fragilidade de um que eu digo, então eu vou me embora, eu não quero mais participar da igreja porque eu vi o defeito de alguém. Coitado, imagina se os 12 tivessem abandonado Jesus porque Pedro negou, porque Judas era ladrão e assim por diante. Nós somos uma comunidade dentro de uma grande comunidade que é a comunidade humana. E aí a pergunta, e como é que nós vamos ser distinguidos desta grande comunidade humana? Qual é o nosso distintivo? Como nós seremos reconhecidos? A segunda leitura diz que o nosso reconhecimento se dá pela obediência aos mandamentos, especialmente ao mandamento do amor. Só que a gente precisa ter atenção, porque por trás da palavra amor há muita confusão. Nós, os cristãos, quando falamos a palavra amor, nós entendemos pela lente da cruz. Não vamos confundir amor com amizade, com simpatia. Amor não consiste em termos as mesmas ideias ou as mesmas visões das coisas. Não. Quando nós estamos falando de amor, também nós não estamos falando de uma espécie de almas gêmeas. Nós estamos falando de uma realidade profundamente espiritual. A palavra amor, em todo o Novo Testamento, se traduz com a palavra Espírito Santo. O Espírito de amor, aquele que Paulo diz na carta aos Coríntios. E sobre ele só se fala e só se experimenta quem se deixa guiar por ele, ou seja, pelo Espírito Santo. Essa comunidade de amor é uma comunidade formada por pessoas como nós, que querem e desejam seguir Jesus. Na oração eucarística, quinta, a gente diz, caminhamos na estrada de Jesus. Uma comunidade de amor não significa uma comunidade que acoberta erros, porque acobertar erros é sinal de covardia. Quando a gente age dessa forma, nós estamos agindo com indiferença diante de Deus. Uma coisa nós aprendemos do verdadeiro amor humano. O amor é exigente, muito exigente. Quando nós começamos a afrouxar, quando nós ficamos frouxos, covardes diante das exigências do amor, nós também esfriamos o amor a Cristo e aos irmãos. E aí abrimos espaço para divisão, para desunião, para corrupção, para todo tipo de mal. E tudo isso nós sabemos faz a igreja sangrar e o coração de Cristo sofrer. É por esse motivo que Jesus ensina hoje como nós devemos ajudar
o irmão que errou e como ajudá-lo a se emendar. É o tema da correção fraterna. Corrigir é não só algo que eu posso fazer, é um dever meu. Mas eu devo fazer isso de maneira fraterna. Essa é uma dica muito prática de Jesus. Ela começa de uma simples conversa. Você viu o irmão errando? Está fazendo alguma coisa errada? Tudo deve começar por uma conversa simples, respeitosa, fraterna, caridosa e, sobretudo, a sós. Eu e o irmão que errou, somente nós dois. Qual seria o risco? E que é grande. A gente vê o erro do irmão e começa a difamá-lo, começa a fazer fofoca, começa a fazer críticas para destruir a pessoa. A correção pode às vezes ir até o extremo, uma correção formal diante de toda a igreja, mas primeiro a gente tem que chamar o irmão que errou a sós, somente eu e ele. Todo amor é misericordioso e Deus não tem limites para a sua misericórdia porque Ele é amor. Mas amor, eu repito, não é covardia, não pode ser conivência com o erro. Nós precisamos hoje aprender muito isso de Jesus porque nós vivemos numa sociedade que nos últimos tempos ficou muito polarizada. Ela já era polarizada socialmente. Muitos pobres e poucos ricos, e não se conversa, pobres e ricos, não é? Uma trincheira, uma fronteira social terrível. Ali nós já éramos polarizados, agora também tem a polarização política. Eu tenho que entender que o irmão que é de outro partido, que pensa diferente de mim, que não tem as mesmas ideias que eu, não é meu inimigo. Ele pode ser meu adversário político, mas ele não é o meu inimigo, a quem eu quero destruir, né, por quem eu tenho vontade de fazer desaparecer. Não. Vocês sabem que quando nós vemos um escândalo publicado na imprensa, feito por algum de nós, aquilo nos causa constrangimento e até nos envergonha. Mas às vezes quando eu vejo essas notícias, eu fico pensando, de repente, se essa pessoa tivesse sido corrigida, a gente poderia ter salvado aquele irmão. Vamos pensar na nossa família, a igreja doméstica. Quanta coisa, quanta confusão, quanta desunião a gente poderia ter evitado se a gente não tivesse sido omisso. Se como pais não tivéssemos fechado os olhos para aquilo que a gente não queria enxergar, mas que estava acontecendo debaixo dos nossos olhos e por covardia a gente não corrigiu os filhos, só para não contrariá-los. Isso é omissão, covardia e não tem nada a ver com a proposta cristã. Eu sei que muitos pensam que corrigir o outro pode dar em hipocrisia. Também o Evangelho nos ajuda nisto. O Evangelho nos ensina que quando nós formos tirar o cisco do olho do irmão, que antes a gente tire a trave que está no meu. Mas uma coisa não anula a outra. Não é porque eu também sou pecador que eu não posso corrigir o outro. Jesus deixou regras muito claras de como deveria ser o processo e indicou um método infalível. Como eu disse, primeiro ir ao encontro do irmão sem soberba, sem se achar mais, sem se achar mais puro que ele, como se estivesse ali desmascarando alguém. Corrigir, sim, mas como Deus que também nos corrige de modo fraterno, de um modo sensível. Deus que para nos corrigir se fez um de nós, se fez Jesus, se fez homem, para olhar na gente olho no olho,
para apontar o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. A punição, meus irmãos, a quem errou, está até prevista. Sim, existem leis, existe o direito canônico, que talvez está ali justamente para salvaguardar este caminho que nós acabamos de falar. Mas não se trata, diante da punição prevista, que ela seja a primeira opção. Não, a primeira deve ser a de tentar conduzir esse irmão para sair do caminho errado. Não é vingança, mas é remédio que visa produzir o arrependimento, restabelecer a comunidade, reconciliar o irmão com o outro e garantir a salvação de todos. Vejam que coisa interessante no Evangelho. Jesus fala que se o irmão se arrepender, nós ganhamos o irmão. Vamos repetir? Se o irmão se arrepender, nós ganhamos o irmão, juntos. Se o irmão se arrepender, nós ganhamos o irmão. Qual é o objetivo quando a gente corrige alguém? Ganhar o irmão. E não perder o irmão, ganhar o irmão. Então, quando a gente corrige na família, é para ganhar a pessoa. Quando a gente corrige alguém no mundo do trabalho, é para ganhar a pessoa. Não é para colocá-la para fora. Não é para fazê-la desaparecer, mas é para ganhar o irmão. Então, vamos aprender. Hoje é tão prática a palavra de Deus. Sugiro a vocês que durante a semana retomem esse texto. Às vezes a gente não pratica esse itinerário que Jesus sugeriu. Mas vamos tentar que na próxima vez que eu ver o irmão errar, eu vou fazer essa receita de Jesus. Vou chamar ele a sós. Se não der, eu chamo mais 2 pessoas, converso com ele. Assim, só depois eu então chamo a comunidade. Mas testar esse caminho de Jesus, vocês vão ver quanta coisa boa poderá acontecer disso e quantos irmãos a gente vai poder ganhar para a vida, para a sociedade e para a igreja. Amém. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.